Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Esporte SA. Eu sou Marcelo Espanha e quero te convidar a estar comigo nesse projeto para a gente falar bastante sobre esporte, histórias de vida, gestão, negócios do esporte, enfim, tudo que envolve esse mundo que eu sou completamente envolvido e apaixonado. E para o primeiro programa, um convidado super importante e super especial. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Por questões de agenda do Reinaldo, a gente não conseguiu trazê-lo aqui até o nosso estúdio, então eu e a minha equipe fomos lá à Federação Paulista de Futebol. Eu tenho certeza que você vai gostar demais desse bate-papo. Vamos conferir? Presidente, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Para mim, eu acho que é muito mais que uma entrevista, é uma honra poder te ouvir. A ideia do podcast é falar de esporte, de negócios, de gestão. Acho que você é uma referência para isso, tem uma vida nisso, né? Uma vida no esporte e uma vida de gestão. Então, agradeço demais, viu, seu convite. Obrigado, Marcelo. Eu que fico orgulhoso de poder falar com você, para você, sobre algo que é uma paixão para mim, que é futebol. E futebol, você sabe bem que não se refere somente a 90 minutos durante uma partida de futebol. Futebol se refere a uma estrutura, a uma gestão bem feita e a parceiros competentes. Obrigado pelo convite. Legal. Presidente, quero começar com uma experiência que a gente viveu junto. Eu não lembro exatamente o ano, mas faz muito tempo, talvez 2015, 2016, em que um texto que a gente estava escrevendo tinha alguma frase, assim, eu não lembro exatamente dela, mas falava assim que, futebol é negócio. E você meio que puxou a orelha assim, e falou, olha, cuidado com essa frase, porque a gente nunca pode dizer que futebol é só negócio. Eu lembro direitinho que você me corrigiu nisso e falou, o ingrediente mais importante é a paixão. Queria que você explicasse isso, um homem que fala tanto de gestão, que se preocupa tanto com gestão, dá um alerta de falar, olha, mas não é só isso, é paixão também. Porque futebol é também negócio, mas principalmente é paixão. Se você reparar, as pessoas, os gestores de futebol, que são referências ou fazem sucesso, eles têm uma grande paixão pelo futebol. E gestor não é o presidente de uma entidade, o presidente de um clube. É também o treinador de uma equipe de futebol. Fazer gestão num plantel de jogadores também é fundamental para que você tenha sucesso. Futebol é também dinheiro, mas não é só dinheiro. Nós temos casos aqui em São Paulo, para não dar exemplos de outros lugares, de clubes que têm investimento muito grande, e eu estou falando isso de quarta divisão, de terceira divisão, que não alcança o sucesso com a mesma rapidez do que clubes que têm uma gestão diferente, uma gestão de excelência. Aí você vai me dizer, gestão e dinheiro é sinônimo de título? Não. É sinônimo de que você vai brigar por títulos. O título faz parte desse imprevisto maravilhoso que o nosso futebol gera. Que uma equipe humilde consegue praticar uma zebra, consegue vencer um elenco milionário. No basquete isso não vai acontecer nunca. Um time de NBA não vai perder por um time de universitários, sob nenhuma hipótese. Isso é muito difícil, é raro ou não acontece. No futebol nós temos erros. Nós temos grandes elencos milionários sendo desclassificados por equipes humildes numa Copa do Brasil. No mata-mata de campeonatos Brasil afora. Futebol é apaixonante.
é um ingrediente de soluções que fazem com que se tenha sucesso. É também dinheiro, mas não é só dinheiro. É também gestão, mas não é só gestão. Dinheiro, gestão, um grande elenco, pessoas capacitadas, vai credenciá-lo a disputar títulos sempre. Aquela cereja do bolo é um algo mais que é imprevisível. A gente aí conversando com o Mauro Silva, né, seu vice um tempo atrás, ele falou, olha, essa onda que o Brasil está vivendo agora de SAF, a Espanha viveu há cerca de 10 anos, 15 anos. Qual que é a sua visão? Você tem uma visão clara sobre a SAF e se existe para quem ela é interessante, para quem ela não é interessante, ou ela é interessante para todo mundo? Não, ela não é interessante para todo mundo. Nós temos em vários momentos ela pode se tornar interessante. Eu digo muito para os meus clubes aqui em São Paulo, que uma SAF, para um clube organizado, ela só vale a pena se for fazer o clube mudar de patamar. O que é mudar de patamar? Eu tenho um investimento para buscar o título da Série A3, para conseguir o acesso à Série A3. Eu arrumei um parceiro que vai me fazer ter possibilidades de chegar à Série A1, de disputar a Série A1 entre os 10 primeiros da tabela, de chegar na Série A1 e me qualificar para disputar competições nacionais. Aí é bom a SAF. Um projeto com um investimento bem feito, bem estruturado, de longo prazo, a SAF vale a pena. Para continuar igual, arrumar um parceiro momentâneo que vai mudar a sua vida de forma pouco significativa, continue estruturando o seu clube. Continue melhorando a infraestrutura do seu clube. Vai chegar o parceiro certo no momento correto. Ou a SAF é interessante para aquele que está no desespero total. O ano que vem eu não viro mais sozinho. Aí você vai se sujeitar, dentro das possibilidades que se abrir, aceitar o que aparecer, para que você possa dar fôlego para que esse time, para que essa equipe continue praticando futebol. E a gente vai com esse podcast para o mundo todo, mas tem um carinho especial, onde a gente é mais conhecido até lá no Vale do Paraíba, né? Foi bacana, na sua opinião, o modelo de SAF que o São José fez, com um grupo, então a gente sabe, extremamente sério, que é o Grupo Oscar. Foi, não tem a menor dúvida, que o passo do São José é importante. É importante para o São José, é importante para a torcida de São José, para a cidade de São José e para o Vale do Paraíba. Por quê? Primeiro porque alguém de São José, o São José, ter o mesmo investimento, o mesmo acordo com o Fundo de Investimento dos Estados Unidos, quando você tiver que discutir algo, quando você tiver que reivindicar algo, quando o torcedor não estiver satisfeito, para reclamar, vai ter que pegar um avião e ir lá para Nova York, né? Isso é mais caro, mais difícil, mais impessoal. Quando o grupo é de São José, quando você pode encontrar com os caras tomando um café na padaria, fazendo uma compra no supermercado, numa das suas lojas, você poder dialogar com ele, isso resolve o problema, isso une as pessoas. E está aí o resultado que São José conquistou no seu primeiro ano. Mas conquistou por quê? Porque o Oscar teve a habilidade de mudar rapidamente durante a competição a forma de gestão do futebol. E aí vem aquilo que nós falamos agora há pouco. Futebol é também dinheiro, mas não é só dinheiro. Futebol é também gestão, mas não é só gestão. Futebol é paixão. Você tem que envolver pessoas que já estão acostumados a isso e com experiência no futebol, que já tenha amassado o barro, como a gente fala no interior, já tenha sofrido com derrotas, já tenha amargado de sabores e sabe construir um caminho. Por isso
continuar com o Robertinho da padaria foi importante para o processo de São José. Então, a gente fica claro que é um conjunto de atitudes que faz a gente alcançar um sucesso. E agora a responsabilidade é maior, porque a Série A2 é uma divisão muito diferente da Série A3. Se o Oscar não tiver sentado para planejar futebol a partir do dia seguinte que ele teve o acesso, ele está perdendo tempo. Ele vai ter que trabalhar cada vez mais rápido para se estruturar. Para se estruturar como estão fazendo agora com o Martins Pereira, parado, porque tinha um gramado lamentável. Não dá para praticar futebol em alto nível num gramado ruim. A prefeitura, e eu dou meus parabéns ao prefeito, está conseguindo 2 locais para que os clubes de São José consigam jogar futebol de base, com todo o conforto, com toda a infraestrutura, com bons gramados. Isso é gestão, isso é ter parceria do poder público. Dar aos clubes da cidade locais minimamente de nível para praticar futebol. Eu acredito muito nesse projeto do São José. Não é uma varinha mágica. Não significa que está garantido o acesso para a Série A1. Não é isso. Estou dizendo que o São José vai seguir caminhos de poder disputar por títulos e por acesso nos próximos anos. São José ainda tem o desafio de reestruturar, melhorar, equipar e investir na sua base. Então, há um processo para seguir, mas é uma parceria que eu acredito. E é um projeto audacioso, viu, presidente? Gravei com eles no episódio, é de altíssimo nível, sem treinamento, formação, é de encher os olhos. A gente falou do São José, tem que falar do Taubaté, né? Você falou um pouquinho lá atrás de gestão e paixão. Queria que você falasse se foi a paixão que te levou para o futebol há algum tempo atrás lá no Taubaté e como é que foi a sua formação. O que você traz hoje para presidente da federação ter sido lá atrás presidente de um clube bem menor? Foi a paixão do meu pai, do meu avô pelo Flamengo, do meu pai chegando em Taubaté, quando nós mudamos para Taubaté, ser diretor de futebol do Taubaté, e isso me estimulou a querer ser presidente do Taubaté, em 2 gestões ser vice-presidente, depois presidente, depois entrar na política, começar a trabalhar próximo à Federação Paulista de Futebol, ser diretor da federação e seguir aí diante. Foi sim, foi a paixão por gestão. Foi quando, no momento que a gente tinha nosso time de jogar sábado, nosso time de futebol de várzea, o Apolo, depois o Farrapos, que o presidente Marta Rocha nos cedeu para que a gente pudesse jogar o futebol de várzea na cidade. Eu vi que dentro do campo eu ia ser menos um, não ia ser mais um, eu ia ser menos um, porque eu gostava de jogar futebol, mas a minha habilidade era pouca para isso. E eu me debrucei na gestão do futebol, no cargo de organizar, de levar os amigos, da gente fazer jogos, marcar jogos. é, e aí nós fomos crescendo, andando. Depois fui muito novo, fui diretor de esporte do TCC, do Taubaté Country Club, e aí para o Taubaté. E aí a carreira foi caminhando, Federação, CBF, Comebol, e daí por diante, fazendo aquilo que eu mais amo, que é futebol. São mundos muito diferentes, né? Mas tem alguma coisa que você aprendeu ali na raça, num clube não tão estruturado, né? Ou sem estrutura, que você traz para cá hoje, especialmente nesse processo de empatia, ao conversar com presidentes da 3, da 2, da segunda divisão? Trabalhe sempre com líderes e com os melhores. Quando assumi a presidência do Taubaté, eu convidei todos os ex-presidentes para fazerem parte da diretoria. Todos. O que não era ex-presidente era o Pauli, que era presidente da associação, era um líder na cidade. Eram homens influentes na cidade e que patrocinaram Taubaté, como o Otávio, que na época era Prolim, depois virou Milclean, Gustavo Henrique, uma série de ex-presidentes e de líderes do esporte como Taubaté na minha diretoria. E eu lembro que eu conversando com amigos, eu achava aquilo uma loucura. Você é um garoto, como é que você vai comandar uma reunião de
tem ex-presidentes, que tem empresários bem-sucedidos. E foi ali que as coisas começaram a caminhar bem. Você se cercar do diferente, você poder ouvir, né, pessoas divergentes querendo ter o mesmo objetivo. Isso não, eu comecei a crescer como dirigente. Eu comecei a ver o que era possível e como é que a gente chegava num lugar diferente, convivendo com pessoas, com líderes, com pessoas competentes. Essa foi o grande ensinamento que ser presidente do Esporte Clube Taubaté me deu para a vida como dirigente. Trabalhe com os menores, com os melhores. Não tenha medo de sombra. Não tenha medo de enfrentar desafios. E se você, por acaso, perder a cadeira que você está sentado, é porque você não foi o melhor. É porque você não foi o mais competente. É porque você não foi líder. Não se esconda atrás de regras estatutárias obscuras, eleições ao calada da noite. Você vai ser presidente, vai. Mas vai ser um cara comum, ninguém vai te lembrar. Ninguém vai lembrar de você quando você sair desse cara. Presidente, você está falando de liderança e hoje todo mundo está precisando ouvir um líder em questões polêmicas, né? A gente acabou de viver, inclusive com a torcida do Corinthians, um caso clássico, né, mais uma vez, de racismo. E aí, em todas as rodas de conversa, tem essa grande pergunta. O que tem que punir, eu acho que ninguém discute, a gente já passou essa fase. Mas é como punir. Você tem uma opinião formada se o time tem que perder pontos, se tem que perder mando de jogo, ou isso ainda precisa ser amadurecido a sua posição? Marcelo, eu acho que tem que ser punido. Não pode passar incólume. Não pode fingir que não aconteceu. Tem que registrar o fato, tem que lamentar o fato e tem que punir o fato. Eu acho que tudo é gradativo, dependendo da ofensa, uma advertência, uma multa, está fechado, perda de ponto, mais portão fechado, perder mando de jogo. Eu acho que não pode parar, não pode parar. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso olhando no olho, resolvendo de forma clara e objetiva, que as pessoas entendam o que está acontecendo. O que não pode fingir, o que não pode acontecer, é a gente fingir que não aconteceu, negar o fato. A gente vai consertar? Vai acabar totalmente com isso? Não. A minha geração não vai ver isso. Mas quanto mais a gente falar disso, e principalmente educar as novas gerações, uma hora isso vai ficar uma coisa em níveis nunca aceitáveis, mas pelo menos que justificáveis, né? Como a gente tem o roubo de carteira, como a gente tem outros tipos de crime. Mas hoje isso é muito dolorido, a gente vê e sentir qualquer tipo de preconceito. Esse preconceito que teve aqui no Brasil, acabou de ter um gravíssimo na Espanha, né? E você viaja bastante, né? Tá lá nos principais jogos, visitando as principais ligas. O que você busca lá, presidente? O que dá para se inspirar lá? Claro que são culturas diferentes, países diferentes, realidades econômicas diferentes. Mas quando você vai lá numa La Liga e assiste um jogo, quando você entra no avião, o que a cabeça fica maquinando ali? Primeiro, falando sobre racismo, Marcelo, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre racismo. Eu sou branco, nunca sofri racismo, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, classe média. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre preconceito, sobre racismo, né? A gente tem que ser muito, muito honesto com isso. Eu tenho que trabalhar contra isso, eu tenho que encontrar caminhos para que isso cada vez menos aconteça. E se posicionar, né? Se posicionar sempre, falar sempre, e tentar educar os assuntos, tentar alertar. A gente tem toda hora, todo momento. Quando a gente vai lá na Liga, na Federação Espanhola, na Premier League, na Federação Francesa, na Federação Portuguesa, na Liga Portuguesa, no Benfica, no Real Madrid,
é poder trazer conhecimento para que a gente faça diferente aqui no futebol de São Paulo. O futebol de São Paulo é composto por clubes muito exigentes. Cada vez querem mais e melhor. E é difícil inventar a roda. Mas você buscar usar o que deu certo lá fora, implantar de forma correta, com mais agilidade, isso faz com que a sua entidade, os seus clubes, o seu futebol seja diferente. Não dá para a gente negar o que é sucesso. Por que a Federação Paulista, os clubes de São Paulo, lideram um processo junto com clubes grandes do Brasil para que se forme uma Liga Nacional? Essa era a minha próxima pergunta. Série B. Porque os exemplos lá fora são claros. Na Premier League, na La Liga, que nós fomos várias vezes, nós somos parceiros da Liga, Federação Paulista de Futebol e a La Liga, de sucesso. As receitas dos clubes aumentaram, o fair play financeiro melhorou, a arrecadação dos jogos, os produtos foram melhores vendidos, a regra do jogo é clara e mais fácil, mais bem cumprida. Então, por que não? Só tem benefício, nós temos exemplos claros disso. Isso acontece se os clubes quiserem. Protagonistas na Federação Paulista de Futebol são os clubes. Cada um na sua divisão, cada um na sua competição, decidindo como fazer e de que forma fazer. Ah, mas podia mudar o campeonato. Não, a gente vai como fazer dentro da regra do jogo. Calendário nacional, quem faz é a CBF. Número de datas disponíveis para cada competição, quem fornece é a CBF, que tem que respeitar o calendário da Conmebol, que tem que respeitar o calendário da FIFA. E assim por diante. Dentro da regra do jogo, quem decide são os clubes. Você tem muito esse discurso de união, né? De ouvir os presidentes, você sempre faz sempre muito parte da sua narrativa. E agora no Brasil a gente vê essa questão da liga, uma divisão, né, presidente? Uma clara divisão de metade para cá. Não é bem essa conta, mas praticamente metade para cá, metade para lá. Você tem trabalhado nesse processo de união, mesmo estando aqui na Federação Paulista, pelo menos conversado com os seus clubes, porque dificulta, e na minha opinião, presidente, e quero que você me conteste, desvaloriza também o pacote, né? Completo quando a gente divide o bolo, né? Não tem a menor dúvida que a união é o melhor caminho disparado. É o melhor caminho de longe. Tendo dois blocos, independente da quantidade de cada um, os dois blocos vão deixar dinheiro na mesa. Dois escritórios comerciais vão deixar dinheiro na mesa. Vão deixar na mesa a gestão da competição. Quem vai gerir? Vai continuar a mesma gestão. O futebol, mais uma vez, os clubes, mais uma vez, vão perder um tempo precioso para que unidos enxerguem um amanhã melhor, mais competente, com uma gestão mais transparente. E não tem. É claro, Marcelo, é muito claro. Esse tempo perdido, se isso ocorrer, vai refletir que o futuro da União, que um dia vai acontecer, precisa acontecer e tem a acontecer, para que os clubes vão. Esse tempo vai ser perdido. Isso que os clubes precisam entender é que é tão melhor que cada um pode abrir mão um pouco do que pensa que aquilo é melhor para o seu próprio clube, porque é melhor para a competição. Quando a competição que você disputa é melhor do que você disputava, você tem mais receita, você é mais requisitado, você divulga mais seus patrocinadores, seu torcedor comparece mais aos estádios, se a competição for melhor. Se a competição for a mesma, feita da mesma forma, dois blocos comerciais podem até vender melhor financeiramente a competição, mas o todo continua igual. O que é possível fazer, Leandro? Essa união, a mensagem que você deu é claríssima, né?
claríssima, e eu acho que até óbvia, que a negociação seria melhor. Mas você, como presidente da federação mais importante do país e outros presidentes, colegas, o que, que pode fazer? Porque algum lado tem que quebrar um pouco a- essa queda de braço, alguém É, tem que ceder, né? não é um lado só, é o diálogo. As pessoas têm que falar muito, precisam falar entre presidentes de clubes. Eu botaria os 20 presidentes de clube da CA nessa sala aqui, trancaria a porta, eu só abro quando vocês chegarem num acordo. De sentido figurado, é mais ou menos isso que precisa. Precisa que as pessoas sentem à mesa, pensem em formar uma liga e só saiam dali com esse assunto resolvido. Vai ter gente que vai ter que abrir mão, vai. Mas eu garanto que qualquer acordo que for feito é melhor que o atual. Já deu essa ideia pro presidente da CBF, não? Por todo mundo numa sala, trancar a porta, jogar a chave fora? O presidente do CBF, desde que ele assumiu, ele é claro dizendo que ele apoia a liga. Mas são dois grupos, é muito difícil para o presidente comandar isso. Ele vai acatar a decisão dos clubes. Essa iniciativa tem que vir dos clubes. Os clubes precisam entender que este é o melhor caminho. Eles sabem disso, eles entendem isso. Falta a união, falta o diálogo, falta um pouco mais de desprendimento, principalmente em chegar o futuro. Vou repetir, mesmo que algum clube sinta que isso é menos do que ele imaginava ter, é melhor do que ele tem hoje. Chegamos na CBF, né? E eu acho que umas 500 vezes você já respondeu que não vai ser o próximo presidente da CBF. Por que isso, Reinaldo? Assim, você tem uma história que começa lá no Taubaté, é um presidente aqui da maior federação do país. Não é porque eu estou na sua frente, mas é uma federação extremamente diferenciada das outras. E no senhor dizendo, todo mundo gosta ou não gosta do Reinaldo, gosta ou não gosta da federação, fala isso. É, você não pode colaborar ainda mais no que você fez em São Paulo, fazer pelo Brasil? Então, colaborar eu posso sempre. Por que eu não vou ser presidente da CBF? Porque para desempenhar este cargo ou qualquer outro cargo no futebol, com brilhantismo, com competência, fazendo diferente, você precisa ter paixão, energia, determinação e querer muito tudo isso. Está predestinado a fazer uma mudança, a trocar paradigmas, a enfrentar desafios. E eu não tenho mais tudo isso para entregar à presidência da CBF. A minha determinação hoje é estar à disposição do presidente Edinaldo para mudar a história da CBF. E olha que ele já mudou muito, fazendo com que a CBF recuperasse o seu prestígio internacional na Conmebol e na FIFA, é recebido de forma da forma como o Brasil precisa ser tratado nas entidades internacionais, mas o trabalho é longo, muito grande. E lembrando que o presidente Edinaldo entregou ao futebol brasileiro algo que vai ser importante para sempre: a democratização das eleições na CBF. Ele foi eleito por um colégio que precisavam de 8 federações subscrevendo a chapa para que ele fosse candidato. Isso praticamente zera a possibilidade de qualquer candidato de oposição, porque é muito difícil uma oposição unir 8 federações para se poder lançar uma chapa. Aprovamos um novo estatuto, todas as federações, para que com 4 federações, nas próximas eleições,
alguém possa escrever uma chapa. Democratizou as eleições da CBF. Este, por si só, já é um grande legado da administração do presidente Edinaldo. Você não é o presidente da CBF, eu vou te fazer a pergunta que está em todas as rodas de boteco do Brasil, é o assunto que abre qualquer pauta esportiva, né? Quem tem que ser o técnico da seleção brasileira, Renato? Tem que ser o melhor, o diferente, não tem que ser o mais rápido. Nós estamos acostumados no Brasil, sai um treinador de seleção, 2 dias depois anuncia o próximo. Sem consulta, sem saber o que o cara pretende, sem saber o que a CBF pode dar para ele, sempre atropelando, sempre fazendo igual. Fomos a 2 Copas do Mundo com o Tite treinador, fazendo exatamente as mesmas coisas e terminamos do mesmo jeito nas quartas de final para as seleções do meio. Chega. Não é a pressa que vai fazer o Brasil campeão do mundo. É um projeto, é um nome diferente, é um nome respeitado mundialmente. O futebol brasileiro é respeitado mundialmente. Está na hora de ter um treinador respeitado mundialmente, independente de quem ele for. E essa é uma decisão do presidente Edinaldo. E esse nome do Ancelotti, vários sites dando como fechado, outros que está indicado. Nesse respeito mundial que você falou. Eu não digo nem se é ele ou não, mas é dessa linhagem que você está falando, Renato? Não, sim, o Ancelotti se encaixa nessa linhagem, mas eu não o site, imprensa, TV, tudo que está sendo divulgado, para mim, são suposições. Para mim, vai valer quando o presidente Edinaldo ou conversar comigo ou anunciar algo oficialmente. Não, voltando aqui um pouquinho para a federação, acompanhei um pouco de perto esse processo de transformação, que eu acho que a gente pode usar a palavra transformação, porque vários pontos foram transformados aqui, e um deles é o futebol feminino, né? O que aconteceu com o futebol feminino de anos para cá é algo bem impactante se a gente for analisar friamente com números. Não opinião, mas realmente informação, né? Os números são muito gritantes. Qual foi a grande dificuldade de fazer o mercado, os dirigentes, os clubes entenderem que essa mulherada precisava jogar de verdade ali, né? Precisava estar para jogo. Vontade política da entidade. Tesão de fazer futebol feminino. Quando a Federação Paulista tradicionalmente tem campeonato de futebol feminino há mais de 20 anos. Fazia futebol, fazia o campeonato, fazia o campeonato. Quando nós, da Federação, nos unimos, resolvemos fazer futebol feminino de forma diferente, nós fomos buscar ali em Pellegrino, que estava no Corinthians, montamos um departamento de futebol feminino sob o comando dela. Começamos a tratar o futebol feminino como futebol. Eu digo que a Federação de Futebol faz futebol, masculino e feminino, você não precisa identificar. Temos que fazer futebol. Temos que proporcionar futebol como a gente proporciona nas outras divisões. Cada um com seu investimento, cada um com o seu recurso, cada um com seus direitos, cada um com suas obrigações. E começamos a fazer, a divulgar, a ouvir os clubes. Porque você, como a federação sempre fez, fazia futebol como fazia do masculino. Mas não, sentamos, passamos a conversar com os clubes de futebol feminino, passamos a entender as suas dificuldades, que eram e são enormes, passamos a conversar com atletas, passamos a montar um projeto a 4 mãos. E quando você ouve, você já corrige processos com muito mais agilidade. E aí foi, se você analisar que até 2017 o futebol feminino era o único esporte olímpico coletivo que nunca tinha tido uma competição de base no Brasil, você imagina o quanto a gente estava atrasado. Nós fizemos aqui em São Paulo o primeiro campeonato de base oficial de futebol feminino. E aí começou a andar. Hoje temos sub-15, sub-17, sub-20, temos o adulto.
temos sub-14, temos festival de futebol feminino, temos peneira de futebol feminino, nós temos inúmeras atividades de futebol feminino. E aí começou a se tornar uma realidade. Teve um congresso na FIFA, no México, que o presidente Infantino consultou as associações deram força ao futebol feminino. A FIFA passou a investir, aí Conmebol passou a investir, aí veio o licenciamento com a obrigação dos clubes ter o futebol feminino. E nós saímos atrás de montar competições com visibilidade, competições bem organizadas. Nós tiramos custos dos clubes, fizemos investimento, demos as maiores cotas do futebol brasileiro. E os clubes passaram a cada vez mais se organizar e montarem boas equipes. A gente assiste futebol feminino hoje de altíssimo nível. Vamos ter o Mundial agora, ano que vem tem uma Olimpíada. Muita gente não sabe, vai ter Copa São Paulo de Júnior, né? A Copa São Paulo, a Copinha Feminina, vamos fazer agora em dezembro. Né? O prefeito Ricardo Nunes foi um parceiro importantíssimo na iniciativa. Vai proporcionar, junto com a federação, uma estrutura de Copinha São Paulo, com um hotel, 5 alimentações por dia, translado interno, campos para jogar, arbitragem, tudo, tudo, tudo. Transmissão de todos os jogos. Esse é o futebol que a gente precisa fazer e deve fazer. O futebol feminino está cada vez mais ocupando um espaço maior, mais importante, chamando a atenção da mídia. Já há alguns anos na TV aberta. É uma divulgação, uma promoção muito grande. Sabe? A gente tem que reconhecer que a mídia passou a abraçar, passou a olhar com um carinho diferente. O futebol feminino é empolgante porque o conjunto, treinadores, jogadoras, dirigentes, eles abraçam as suas competições, divulgam as suas competições. E a gente tem visto estádios lotados, arenas lotadas. É uma emoção. Presidente, a gente falou de muitas transformações feitas. Qual que é o seu desafio maior aqui? Algo que você ainda quer fazer na federação, não fez, ou não fez o quanto queria ainda? Não, temos muitos desafios. Nós estamos ainda muito longe do ideal. Nós somos inquietos, irrequietos, né? A gente não para nunca. É proporcionar condições de que os clubes cada vez melhorem a sua gestão, a sua infraestrutura. Estádios melhores, gramados melhores, iluminação melhores, centros de treinamento melhores, gestão eficiente. A gente poderia dizer que a gente estava feliz. A gente tem 5 clubes na Série A do Brasileiro, 6 clubes na Série B, Vai crescendo que vem, pelo jeito. 4 na D, né, com perspectivas de crescimento. Né? São Bernardo é o líder da Série C, o Novo Horizontino é líder da Série B. Então, a gente pode achar que está bom, mas não está. Não está, não. A gente pode dar mais aos clubes. A gente pode melhorar na questão da arbitragem, investir mais em jogos, a capacitar mais os atuais, melhorar no treinamento da arbitragem. Há um investimento longo, um trabalho longo para educar e capacitar profissionais de futebol feminino. Nós temos vários desafios. Nós queremos muito, queremos mais e queremos melhor. A gente, esse ano, nós temos um sub-23, a 4ª divisão diferente. A partir de 2024 serão 2 divisões. Por quê? Porque aquele todo estava muito diferente um dos outros. Então a gente precisa qualificar melhor, dar uma competição melhor e mais organizada para um grupo de clubes que estava se destoando de alguns clubes do Sub-23. Então, é o tempo todo, Marcelo, é o tempo todo instigando esse grupo de profissionais da Federação Brasileira de Futebol a quererem mais, a fazerem mais, a cobrarem mais e me tirarem da zona de conforto. Um dos desafios, presidente, talvez como competição, seja ainda a Copa Paulista, né? Para os clubes que ainda não conseguiram um calendário nacional,
talvez torná-la mais atrativa, seja financeiramente, seja com gancho de audiência? Está na sua lista de desafios? Sim, a Copa Paulista, nesse novo formato da CBF, que são os estaduais que classificam para a Copa do Brasil, ela se tornou muito importante. Nós vamos ter um resultado bem dessa modificação, um resultado bem mais claro do que essa modificação da CBF fez quando terminar a Copa do Brasil e Libertadores. Quando a gente souber exatamente quem está fora da Copa do Brasil. Se grandes marcas ficarem fora da Copa do Brasil, isso é ruim para a Copa do Brasil, mas é ruim para a grande marca. A Copa Péssimo. Paulista vai acabar ganhando uma notoriedade maior. É uma competição que já cresceu muito, que já evoluiu muito, tem todos os seus jogos transmitidos, que tem grandes equipes participando da competição, mas ainda falta. Ainda falta gerar um recurso mais significativo para os clubes. Mas falta para a Série A3 um recurso mais significativo. O Sub-23 é uma divisão que está com um investimento bem acima da média, em você comparando com o resto do Brasil. O recurso, o dinheiro, Marcelo, ele tem que ser sempre gerado cada vez mais para os clubes, independente da divisão. O A1 gera uma receita sensacional para os clubes, mas a gente precisa crescer ela. Descendo ela, cresce do A2. Descendo do A2, cresce do A3. Descendo dessas competições, cresce da Copa Paulista. O feminino gera a sua própria receita. Então, a receita está ligada não ao sucesso só da Copa Paulista, está ligada à Federação Paulista de Futebol. Se o todo gerar mais receita, todas as competições crescem, o valor da distribuição de renda da federação para os clubes. Presidente, eu ficaria mais umas 3 horas aqui, mas você não pode, infelizmente, nosso tempo já acabou. Mas eu preciso fazer 2 perguntas finais que eu tenho feito para todos os entrevistados. Tá? O primeiro, qual que é a principal lição que o esporte trouxe nessa vida que você tem ligado ao esporte? A principal lição é fazer justiça. Você ser claro para os clubes. Você tem divisões diferentes e clubes diferentes? Tem. Mas cada um disputa uma competição. Na Série A1, você tem que ser justo. O que você puder fazer, se você for fazer algo para um clube, você tem que fazer para todos os 16. E assim por diante. Praticar de justiça. E a segunda coisa que é importantíssima é ser leal. Dizer sim e dizer não, mas com lealdade. Pior para um gerente de clube é vou ver, deixa comigo. E não definir. Porque o melhor é você dizer sim. Mas quando você é leal, claro e diz o não, ele volta para casa e vai procurar uma solução para o seu problema. O pior é você deixar o clube sem nenhuma definição, criar uma expectativa que será possível e acabar não respondendo ou a decisão sair por decurso de prazo. Isso que eu aprendi muito e que a gente precisa praticar aqui é fazer justiça e ser leal. E o seu maior ídolo no esporte? Quem é e por quê? Edson Arantes do Nascimento, sem nenhuma dúvida, é fora da curva, como o dirigente João Avelange. São as duas pessoas, um dentro e um fora do campo, que eu vi, que eu presenciei a transformação que Pelé fez no futebol brasileiro, ser o maior do mundo. Nós não seríamos o que somos se Pelé não tivesse existido. E a transformação que fez no futebol brasileiro, João Avelange, foi um líder respeitado pelo futebol no mundo inteiro. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua atenção, por esse bate-papo tão bacana e tão passou rápido demais. Passou rápido demais, foi muito bom. Muito obrigado de novo pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você. Muito obrigado pela oportunidade de falar de futebol. Esse esporte maravilhoso.